Oi, amores, tudo bom? Terceiro ano, estejam tudo direitinho, com saúde, né? Graças a Deus. Que nossa quarta-feira, ó, seja iluminada, não é isso? Vamos lá. Hoje, dia 28 de outubro, nossa aula de História é a formação do município de Goiânia, certo? A gente vai falar. Aqui dessa vez, vamos pegar o nosso livrinho de História. Aqui. Abram aí na página 93, coloquem a data, por favor. Acompanhe a leitura e marque as coisas importantes, tá certo? Que vocês vão precisar, que vocês vão responder, tem tarefa no caderno hoje, certo? Vamos estudar o município de Goiânia como um exemplo. Criada para ser a capital do estado de Goiás, Goiânia foi fundada em 1933. Na região no Planalto Central, no caso lá em Brasília, o central mesmo, começou a ser o central. Ela foi um município planejado, lembra na aula passada? Ela foi planejada. Os objetivos da construção dessa cidade foram econômicos e políticos. Então, a cidade de Goiânia, ela foi planejada. Qual foi o motivo? Político e econômico. Antes de Goiânia, a capital do estado era Vila Boa, atual estado de Goiás, que estava em decadência econômica desde o início do século XIX. Em função da baixa exploração do ouro, que no caso em Goiânia teve uma grande exploração de ouro nessa época, era só mata. Então teve Vila Boas, tinha uns irmãos, então ele veio para cá, ele passou até um filme na Globo sobre a construção de Goiânia. Então era só mata fechada. Então ele veio para cá, ele planejou construir. Então ele veio, quando chegaram aqui, como Dom Pedro chegou, né, vieram para o Brasil, quem foram os primeiros habitantes? Os índios. Então quando ele chegou aqui, eles encontrou os índios, certo? Então, no século XIX, em função da baixa exploração do ouro, na década de 1930, as atividades ligadas à agricultura e à criação de animais eram consideradas as mais rendáveis. Então, Vila Boa acabou perdendo sua importância econômica na região, já que foi caindo, não tinha mais ouro e só estava na agricultura e na criação de animais. Então, Vila Boa começou a cair, perder na economia, certo? Além disso, a questão política colaborou com o surgimento de nova capital, pois então o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, tinha interesse em contratar a política da região por meio de pessoas de sua confiança. Então, o presidente Getúlio Vargas, ele tem interesse em controlar a política, não é isso? Em Goiânia. Se ele tinha, porque ele queria pessoas lá seguras com ele, né? Que fossem pessoas que ele queria mandar, não é isso? Ah, você vai fazer isso e aquela pessoa ia obedecer. Que seria de confiança dele mesmo, não ia trair ele de jeito nenhum. Então, a política já começou aí. Então, para essa ideia se concretizar, era necessário retirar do poder os grupos dominados no estado de Goiás. Então ele era presidente, ele começou a tirar essas pessoas de Goiás que estavam lá governando. Então, os primeiros habitantes dessa região. Marque aí. Antes da formação de Goiânia, as terras eram o quê? Essa região, quem era que eram os habitantes? Os indígenas e os quilombos. Então, eles dois, que tem aqui, vocês lembram, já tinha a escravidão, que formou os quilombolas, que iam para lá. Então, os indígenas, junto com os escravos, eles já moravam, não é isso? Aqui em Goiânia, que era mata fechada, eram os indígenas. Como ele começou a construir Vila Boa, começou a destruir e construir a cidade. Os indígenas foram os primeiros habitantes da região, na época da chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. Diferentes etnias
Entre elas, marca aí quem eram os Chavantes, o Xavé, o Caiapó, o Quarajá, o Xambió. Tudo grupos indígenas, certo? Viviam na atual região do Planalto Central. Ao longo do processo de colonização, os indígenas foram praticamente dinizados, que foram tirados da sua terra, já que era ali, ele foi tirado, foram afastados. Não é isso? Os povos que resistiam tiveram de lutar para sobreviver e ter sua cultura reconhecida, porque os índios tinham a cultura dele. Ele tinha todo um regime, ele não queria ser escravo, vocês lembram desse? Ele não queria ser, eles eram livres, eles caçavam, pescavam a hora que ele queria, não é isso? Fazia a alimentação dele, tinha a divisão dos trabalhos deles, mas como os portugueses chegaram, começaram a escravizá-los, não é isso? Então eles lutaram para ficarem livres. Atualmente ainda vivem na região o Xambió, o Xavé e o Caruá. Então, vocês estão vendo aí a foto dos artesanatos de Carajá. Esses bonecos artesanais que eles fazem de barro e eles pintam com as tintas que eles tiram da natureza, não é isso? Com as sementes. Vamos para a página 94. Coloquem a data aí. Outro grupo popularmente habitado na região foi em Goiânia, quem foi? Os quilombolas, que também estavam lá. Eles criaram o quilombos, como foram a resistência à escravidão, principalmente a partir de 1700. Vocês estão vendo aí a foto de uma residência no quilombolas. Atualmente, nas proximidades de Goiânia, algumas comunidades quilombolas, como a Vó Rita, no município de Trindade, a comunidade de Jardim Cascata, no município de Aparecida de Goiânia, e a comunidade de Palmares, no município de Palmares de Goiás. Então, marque aí essas comunidades que são dos quilombolas, certo? Embaixo você tem um textozinho para vocês lerem aí, certo? E a nossa atividadezinha é num caderno. Temos aí 5 quesitos que vocês têm para fazer. Primeiro, complete. Foi fundada em que ano? Está na região. B. Os objetivos da construção dessa cidade, da cidade de Goiânia. Qual foi o objetivo? Foi econômico e político, não é isso? Antes de Goiânia ser uma capital, quem era a capital dela? Quem era a capital? Temos lá no comecinho do livro, não é isso? Segundo, quais as atividades consideradas mais rendáveis na década de 1930? São 2, não é isso? Temos aí. Antes da formação de Goiânia, quem eram os habitantes? São 2 tipos de habitantes, não é isso? Quais diferentes etnias que viviam em Goiânia? Quinto, quais as comunidades quilombolas nas proximidades de Goiânia? Vocês vão escrever lá quais são elas, certo? Essa é a tarefinha de vocês de história sobre a formação do município de Goiânia. Estudem, até a próxima aula, fiquem com Deus.